Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho muito importante a gente falar sobre artistas que marcam a arte drag e que são importantes para essa arte, tanto no mundo internacional quanto aqui no Brasil. E é por isso que hoje eu quero contar um pouco da história de uma das artistas que usou a sua arte, a sua voz, para dar visibilidade para os LGBTQs e para poder mostrar o quanto importante é a arte drag na nossa vida. Essa artista é a Laura Divison. Então eu vou contar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a arte dela, as apresentações, performances, que caso você não conheça, você vai se apaixonar com essa história e também vai poder aí procurar um pouco mais sobre ela na internet. Então, pra já começar bem esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o seu like, que isso ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Agora coloca a peruca e vem comigo. Quem dava vida a Laura Divison era o professor de história Norberto Chucre Davi, que nasceu em 7 de novembro de 1939. Ele dava aula em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, ele era morador e nasceu no Rio de Janeiro, e esse nome surgiu depois que um fotógrafo, no carnaval de 1960, tirou uma foto dele montado e postou numa revista dizendo que era Laura Divison porque ela estava com um casaco de pele. Ela estava belíssima, de corpete preto, de peruca, também tava com um casaco de pele lindo e toda assim, maravilhosa, elegantíssima, curtindo uma festa de carnaval. Na época ela ainda não tinha o nome certo, Laura Divison, mas ela ficou muito apaixonada porque Vison era uma pele muito rica, né? Digamos assim, as pessoas gostavam muito. E se você não sabe o que é o Vison, é o parente da Doninha, o parente do Furão. Então, naquela época, as pessoas ricas, com muito dinheiro, usavam muita pele, e ela amou e adotou esse nome pra fazer a arte dela. A Laura sempre dizia que era excêntrica, e mesmo dando aula, sendo professor, ela ia de terno e gravata, uma coisa bem séria, mas sempre botava uma pitada da Laura Divison pra dar as aulas. Por exemplo, teve em uma entrevista no programa do Jô Soares, ela disse que, pra falar um pouco sobre a história do Egito, ela se fantasiou de Cleópatra pra fazer uma peça teatral, digamos assim, porque os alunos, ninguém queria fazer a Cleópatra e ela, como professor, se vestiu de Cleópatra. Tomou uma bronca, mas conseguiu ensinar e passar a história para os seus alunos. Uma outra coisa que aconteceu em sala de aula, que ela sempre contava, é que em determinado dia, ela chegou na sala de aula, alguém tinha escrito no quadro: "O professor Norberto é viado", e ela falou para os alunos que todos eles teriam que escrever 500 vezes no caderno essa frase que estava no quadro e que os pais deles teriam que assinar esse castigo. Ou seja, por mais que ela estivesse séria, a Laura Divison chegava ali para fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais sobre quem era ela ou como as coisas funcionam no mundo fora da sala de aula. O objetivo para o futuro é fazer uma escola só para transformistas, um espaço cultural para os transformistas. Cultura, música, dança, teatro. Durante toda a sua carreira de drag, a Laura Divison ela se dividiu entre as salas de aula e também nos palcos. E ela trabalhava às vezes em 3 palcos, em 3 boates durante uma mesma semana. Só que infelizmente ela foi demitida da escola que ela dava aula durante 18 anos. Ela deu aula nessa mesma escola por ter falado da transmissão sexual da AIDS e também por ter se assumido homossexual para os alunos. Infelizmente, a gente sabe que hoje isso ainda acontece. Imaginem há muitos anos atrás, há décadas atrás, o que ela passava sendo professora. E foi justamente por esse posicionamento, por não esconder quem ela é e sempre falar abertamente sobre si, sobre a sua arte, que ela se tornou um ícone pra noite carioca, pra noite LGBTQ do Rio de Janeiro. E se tornou um ícone, assim, nacional. Em 1970, ela chegou até a ser presa no meio da ditadura militar, e ela sempre que falava sobre isso, ela falava que ela foi presa justamente simplesmente por ser gay. E a gente sabe, como eu já falei, inclusive aqui no vídeo do canal, isso acontecia muito, porque era tido como vadiagem, coisa errada. Então, se você estivesse na rua na época da ditadura, você poderia muito bem ser preso, e ela, sendo uma artista da noite, uma drag queen, ela não poderia estar montada na rua, não poderia estar de peruca. E isso fez com que muitas artistas, assim como ela, fossem presas, fossem detidas, porque estavam, de alguma forma, erradas, por simplesmente estar no local que estavam. De fato,
a Laura Divison era uma figura excêntrica, porque ela misturava os looks, às vezes muito chiques, vestidos muito lindos, com alguns looks mais divertidos. Às vezes ela se montava de vaca, e tudo isso combinava com a maquiagem dela, que era sempre muito grande e muito colorida. A sobrancelha alta, a sombra muito alta e o cílio, que por si só já era uma grande festa. Muitas pessoas comparavam ela com a Divine de Pink Flamingos, né, lá dos Estados Unidos, porque realmente a maquiagem delas se parecia um pouco e o estilo delas também se parecia. Mas não era só o estilo de roupa, de look, era o estilo também de algumas apresentações. A intenção dela era causar impacto. Como ela mesma dizia, as performances dela eram uma pegada trash. E, como eu falei, comparado à Divine, ela também tinha essa ideia de trazer uma coisa um pouco mais diferente, digamos assim. Mas a Laura Divison, ela chegava a trabalhar em três, como eu disse, em 3 boates, em 3 casas diferentes durante uma semana. Só que a que tornou ela mais conhecida, mais famosa, que foi assim, o ninho dela de performance, foi o Boêmio, que era um bar que ficava no centro do Rio de Janeiro. Lá ela fazia performances que iam desde o lip sync, né, a tradicional dublagem, ela descia uma escada, ela também fazia um tipo de chuveiro erótico, onde ela dava banho nos clientes ou em gogoboys que apareciam na noite. E algumas das performances dela eram, como eu disse, diferentes, porque ela comia miolos de frango. Sim, gente. Ela fazia essa coisa aí bem diferente, uma coisa bem estranha, que ou você amava ela mais ainda, ou você saía com nojo dela, mas você nunca poderia dizer que ela não era icônica. Inclusive, uma das pessoas assim mais famosas, dentre muitas que acompanharam a carreira dela, que viram os shows dela, o Jean-Paul Gaultier, né, se você conhece, famosíssimo aí, designer incrível. Ele foi uma das pessoas que falou sobre ela, que deu entrevista falando sobre a arte dela, porque ele soube que ela era professora também e ficou assim, esbabacado como ela conseguia mesclar aquela imagem de drag com uma imagem séria de professor de terno e gravata dentro de salas de aula. Então, assim como ele, a gente também tem toda a certeza que a Laura Divison só poderia ser icônica. Mas além de drag, de professor, ela também teve uma veia assim de atriz. Ela também fez participações em filmes e séries de televisão. Entre eles, no cinema, ela participou de filmes como Mamãe Parabólica, em 1989. Ela foi a personagem principal, a atriz principal desse filme, e ela ganhou, inclusive, 2 prêmios. O Candango de Ouro, no Festival de Cinema de Brasília, e também no Sol de Prata, que foi no Festival Fest Rio, que ganhou como melhor ator. Ela também participou do filme Cazuza, O Tempo Não Para, de 2004. Eu não lembro dela, mas assim, eu já quero voltar a ver, porque se ela participou, ela foi maravilhosa. E também em 2005, o diretor José Guimarães, ele fez um curta-metragem bibliográfico para falar sobre a vida dela. O documentário teve o nome de Laura Laura e contava ali com entrevistas feitas com ela, com algumas partes de shows que ela fazia nas casas que ela trabalhava. Então é um documentário icônico e também fez parte de um roteiro que foi o Festival Internacional de Cinema Gay Lesbo Trans da Espanha. Nas séries que ela participou foram uma na Manchete, onde ela fez o Fantasma da Ópera, onde ela repetiu a façanha de comer miolos, tá? E também Os Bigodes da Aranha, na Globo, em 1991. Nesse, ela foi premiada com medalha de ouro no Festival de Curtas-Metragens da Alemanha. E também participou do Você Decide, em 1999. Esses são alguns dos papéis e dos trabalhos que ela fez na televisão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma listinha completa com links para você clicar e descobrir um pouco mais dos trabalhos que a Laura Divison fez no mundo da televisão e também em shows que ela fez em várias boates do Rio de Janeiro. Infelizmente, Laura Divison partiu em julho de 2007, deixando muita saudade, muita vontade de assistir, porque ela foi maravilhosa, incrível enquanto artista. Também foi um ícone, sendo um professor e sendo drag ao mesmo tempo. Ela faleceu por conta de uma insuficiência cardiorrespiratória, por conta de complicações e uma cirurgia a qual ela foi submetida. Muitas pessoas dizem que ela deixou uma coleção de vestidos
coloridos, de perucas, de sapatos, sabe? Com mais de 50 looks incríveis e sapatos também. E eu fico assim pensando como essa coleção deve ser incrível, como devia ser icônico os looks que ela usava e ver esses looks assim presencialmente, porque infelizmente eu não pude ver nenhum trabalho dela ao vivo, eu não pude ver nenhuma apresentação dela. Mas fica aqui assim o meu carinho por Laura Divison, porque ela foi uma das queens que marcaram a história da arte do transformismo, da arte drag no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Ela participou de programas como Gugu, né, Domingo Legal. Ela fez performances dublando e dançando ali no programa. Ela também participou de um quadro no programa onde os artistas tinham que pular de bungee jump e ela foi toda montada para esse quadro. Eu achei assim incrível que ela tenha participado disso, porque era ela. Você vê entrevistas, você vê as performances dela, você vê o quão fora da caixinha Laura Divison era. Então, com toda certeza, uma vontade que eu tenho é de ter visto ela ao vivo. Vamos falar agora de algumas homenagens que foram feitas para Laura Divison. O último trabalho dela em vida foi uma peça chamada Dei a Elsa em Você, que ela estava em cartaz de 2006 para 2007. E em 2018 ela recebeu uma remontagem e o nome foi Dei a Elsa em Você, um tributo a Laura Divison. Eu não assisti essa peça, mas eu tenho certeza que se foi baseada na Laura Divison, foi icônica e espero que tenha assim o espírito dela dentro dos personagens. Uma outra homenagem, também em 2018, foi da escola de samba Mangueira. Eles fizeram um enredo falando sobre a vida boêmia do Rio de Janeiro, sobre a vida do carioca e como ele curtia a festa. E ela foi inspiração e foi, assim, o rosto principal de um dos carros alegóricos, mostrando a careta dela, a maquiagem, também mostrando os peitos dela. E foi, assim, um símbolo, uma coisa icônica para aquele desfile da Mangueira. E em 2020, a homenagem assim que eu fiquei mais emocionada foi a criação de uma biblioteca chamada Biblioteca Professora Laura Divison. A criação dessa biblioteca foi uma ação entre o Centro de Acolhimento para Pessoas LGBTQs, que estava com a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, para criar um local onde as pessoas LGBTQs que não tivessem moradia ou que fossem expulsas de casa por suas famílias, estivessem em situação de vulnerabilidade, fossem acolhidas. E dentro desse local de acolhimento, essa biblioteca foi criada. Gente, eu fiquei apaixonada e eu espero que tenham muitas imagens e muitas fotos da Laura Divison para poder ornamentar essa biblioteca, porque sendo uma drag, sendo professora, isso cabe muito bem para fazer uma homenagem a ela. Bom, gente, esse foi um pouquinho da história da incrível Laura Divison. Se você não a conhecia, clica aqui na descrição, tem vários links incríveis para você ir lá conferir performance, maquiagem, entrevista dela também. E se você já conhecia, claro, deixa o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, tá? E comentar aqui o que você acha dela. Se você viu alguma performance dela ao vivo, por favor, me conta também nos comentários. Eu sou Cutis Negra, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir também nas minhas redes sociais, que é @CutisNegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!